Vamos conversar sobre fibromialgia? Doutor Tiago Ferreira, reumatologista, nos aguarda aqui. Tudo bem? Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, eu fiquei impressionado, de verdade, quando eu comecei a preparar aqui junto com a minha produção a nossa conversa, e eu vi que muita gente sofre de fibromialgia. Por que tanta gente tem esse tipo de acometimento? Tem alguma causa aparente? Boa noite, primeiramente. A fibromialgia, inicialmente, para que as pessoas que estejam em casa possam entender, ela é uma síndrome de dor generalizada. Então, o paciente sente dor generalizada em medicina, a gente fala que é uma dor nos 4 quadrantes do corpo. Então, acima e abaixo da cintura, e do lado esquerdo e do lado direito, por pelo menos 3 meses, para a gente pensar em fibromialgia. Tá. A fibromialgia, por ter sintomas extremamente inespecíficos, que além da dor são fadiga, insônia, o que a gente chama de sono não reparador, que é aquela sensação pela manhã que nós acordamos e parece que a noite não foi o suficiente para nós descansarmos, são sintomas extremamente inespecíficos e, portanto, os pacientes ficam anos, às vezes, peregrinando de médico em médico, às vezes não chegam ao especialista, que seria o reumatologista, para estabelecer esse diagnóstico e, portanto, esse diagnóstico acaba sendo retardado na maioria dos pacientes. Olha, eu sei que o Dr. Tiago esteve bastante em pauta esse ano por conta de um caso muito famoso que você está aqui, da Lady Gaga, né? Sim. Que cancelou a sua apresentação no Rock in Rio por conta das dores fortes no corpo associadas à fibromialgia. Bom, ela além de se tornar mais comum do que se possa imaginar, a fibromialgia ela acomete qualquer tipo de pessoa, quer dizer, não existe algo que seja hereditário, não existe nada a respeito disso. Até existem alguns estudos nesse sentido, tentando estabelecer uma correlação genética com a fibromialgia, mas ainda nada realmente definido. Parece, até o momento, que a gente tem de evidência científica que não haveria uma hereditariedade importante na doença. Agora, é verdade que os pacientes com fibromialgia sentem dor com mais intensidade do que as pessoas sem fibromialgia? Isso independente da dor? É verdade. Existem 2 mecanismos na fibromialgia, que na verdade a fibromialgia é um distúrbio de interpretação da dor ao nível do sistema nervoso central. Então, pacientes com fibromialgia interpretam a dor ao nível do sistema nervoso central de maneira diferente. Eles têm um mecanismo que a gente chama de hiperalgesia. A hiperalgesia é o paciente sentir mais dor do que um paciente que não tem a fibromialgia por estímulos que causam dor. Por exemplo, se eu dou um beliscão num paciente que não tem fibromialgia, ele vai sentir um grau de dor. Mas o paciente que tem a fibromialgia, caso eu dê um beliscão nele, ele vai sentir uma dor extremamente exacerbada. E o paciente com fibromialgia tem ainda um outro mecanismo que a gente chama de alodínia, que é o paciente sentir dor por estímulos não dolorosos. Então, às vezes, eu simplesmente tocar no paciente, acariciar, isso já causa uma dor extremamente, já causa dor. Então, estímulos não dolorosos causariam dor no paciente com fibromialgia. Na pele, doutor? Na pele. Mas por que Tem isso pacientes, acontece? é muito comum e muito frequente no consultório, alguns pacientes relatarem que até o roçar do tecido da roupa na Poxa pele vida. exacerba a dor. Quer dizer, é uma hipersensibilidade que acaba causando É uma isso? hipersensibilidade. Então, o nosso sistema nervoso central acaba entendendo estímulos dolorosos e não dolorosos como além, como a mais, como amplificando, como a gente fala, essa interpretação do mecanismo de dor. Agora, como que se dá o diagnóstico da fibromialgia? Como que a pessoa sabe que ela possui esse acometimento? A fibromialgia ela tem o que a gente chama em medicina de diagnóstico clínico. Tá. Não existe nenhum marcador sanguíneo, então não existe nenhum exame de sangue que vem descrito lá, fibromialgia. Também não existe nenhum exame de imagem que vai fazer esse diagnóstico. É um diagnóstico clínico feito no consultório, através dos sinais e sintomas do paciente, do exame físico do paciente em consultório, com o médico especialista, que no caso seria o reumatologista. Olha, a gente, já que a sua especialidade é reumatologista, poderemos dizer que a fibromialgia é um tipo de reumatismo ou não? A fibromialgia é sim um tipo de reumatismo. Na verdade, o termo reumatismo a gente não usa em medicina. Mas o que as pessoas em geral, no senso comum, usam como reumatismo, seria qualquer doença, qualquer patologia que acometesse o nosso sistema locomotor.
músculo, tendão, ligamento ou articulação. E nesse sentido, sim, a fibromialgia seria um tipo de reumatismo. Bom, eu quero abrir aqui as perguntas para os telespectadores. Já vou fazer a sua pergunta, Alba, do Rio de Janeiro, que já mandou aqui para a gente. E você pode enviar 11 95033670, nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Mas antes eu queria fazer uma questão. Atinge a fibromialgia mais homens ou mais mulheres? Tem esse dado ou não? Tem. São mais mulheres acometidas. Por quê? Existe, tradicionalmente, a literatura colocava como mais em torno de 9 mulheres acometidas para cada homem. Tá. Estudos mais recentes têm reavaliado essa proporção de acometimento entre os sexos. Há uma participação cada vez maior do diagnóstico em homens. O grande problema é que o homem, culturalmente, ele procura menos o médico do que as mulheres. Tá. A gente vê a gente está, inclusive, né, no Novembro Azul, que é um mês dedicado aí à conscientização do câncer de próstata, e exatamente a gente precisa estimular que os homens também façam exames preventivos e também procurem o médico com tanta frequência como as mulheres procuram, que seria o correto. Então, tradicionalmente, culturalmente, o homem não pode sentir dor, o homem tem que suportar mais a dor e não pode expressar a dor. Então, isso também atrapalha bastante. Então, essa relação e essa desproporção entre os sexos tem uma participação grande cultural. Agora, no caso da idade, tem alguma idade? Tem. A fibromialgia, ela caracteristicamente, ela pode acometer qualquer faixa etária. Existem crianças com fibromialgia, idosos com fibromialgia. Mas a maioria dos casos se inicia entre os 30 e os 60 anos de idade, que é a faixa etária economicamente ativa. E é isso que nos preocupa e, portanto, a gente precisa fazer esse diagnóstico com mais precocidade. Muito bem, vamos então à pergunta dos telespectadores. A Alba do Rio de Janeiro diz que tem dores fortes nas pernas. Isso pode ser considerado a fibromialgia? Como a gente falou no início, a fibromialgia ela é uma dor generalizada. Se a sua dor é só nas pernas, é só nos membros inferiores, a gente precisa procurar outros diagnósticos diferenciais. É menos provável que seja fibromialgia, mas é importante que ela procure o médico. Tem uma pessoa que não se identificou, mas está perguntando se existe um tratamento exclusivo para a fibromialgia. Se existir, qual que é? A fibromialgia, na verdade, tem vários tratamentos e não há uma fórmula, uma receita padrão, uma receita de bolo. Na verdade, a fibromialgia, ela passa pelo tratamento não medicamentoso, que na verdade é o principal. Então, a atividade física é muito importante no paciente com fibromialgia. O paciente que tem fibromialgia não faz atividade física. E por que o papel da atividade física é tão importante? Porque no sistema nervoso central dos pacientes que têm fibromialgia, há um desbalanço entre as substâncias que transmitem a dor. Então, existe uma substância importante que se chama serotonina, que é uma substância que nos causa a sensação de bem-estar e de prazer. E que pacientes com fibromialgia têm esse nível de serotonina reduzido. E quando a gente faz atividade física, a gente consegue liberar essa substância, esse neurotransmissor do bem, que é a serotonina. Então, a atividade física tem um papel muito importante. E complementando a atividade física, a gente tem sim o tratamento medicamentoso, que é importante principalmente para dar um conforto maior para que esse paciente sinta menos dor e possa aderir às práticas de atividade física recomendadas. No caso, por exemplo, daquelas pessoas que trabalham muito tempo sentadas, a tendência de se ter a fibromialgia é maior ou não? O sedentarismo existe uma relação importante sim do sedentarismo. Me parece que hoje, geralmente, as empresas contratam mais para esse tipo de trabalho, né? Onde a pessoa fica mais tempo sentada no sedentarismo mesmo. Isso, é então existe uma relação sim. Olha, quais que são os outros fatores de risco que a gente ainda não abordou aqui? A depressão. Então, grande parte dos pacientes com fibromialgia estão ou já estiveram deprimidos. Então, a depressão ela é uma doença que está extremamente relacionada com a fibromialgia, não é a mesma doença, são doenças diferentes, mas que se correlacionam de maneira bastante próxima. Toda a doença que gera dor crônica, então, na própria reumatologia, a artrite reumatoide, o lúpus, a espondilite, a artrose. Então, toda doença que gera dor crônica vai ficar alimentando todo dia o cérebro e o cérebro vai entender uma hora aquela dor
que deveria ser entendida como uma dor localizada, uma dor de artrose de joelho, por exemplo, você recebendo aquela dor todo dia, o cérebro recebendo aquela dor todo dia, uma hora ele para de interpretar essa dor como localizada e passa a interpretar essa dor como generalizada. Olha, eu queria pedir aos telespectadores que, por favor, mandem as perguntas com nome e a localidade onde estão falando. E também, por favor, não façam as ligações pelo WhatsApp, porque não tem como a gente atender aqui. Só mande a pergunta por escrito, ok? Tem uma pergunta aqui muito interessante, a Helenise Martins, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Ela está falando assim: boa noite, Fábio. Boa noite, doutor. Estou acompanhando o que vocês estão falando, só que todos os médicos que eu já fui falam que eu devo fazer exercícios para melhorar a fibromialgia, mas eu não consigo porque o pouco exercício que eu já faço me causa muita dor no corpo. Existe outra maneira? A gente sempre tende a medicar bem esses pacientes. Esse paciente, de fato, você não deve fazer atividade física com dor. Seja com fibromialgia ou com qualquer outra doença reumática ou não reumática, não é aconselhável que se faça atividade física com dor. A dor é um sinal de alerta. Você não deve, de fato, fazer atividade física com dor. Então, a gente tenta fazer uma analgesia, que é de fornecer medicação para esse paciente para que ele diminua esse limiar doloroso. E, posteriormente, a gente começa, em geral, com atividades mais passivas, então fisioterapia, hidroterapia, lembrando que isso não é considerado em medicina atividade física, seria apenas uma ponte para que nós consigamos, depois que esse paciente ativamente faça alguma atividade física. Ou seja, seria uma atividade de menor impacto, podemos Inicialmente dizer assim, de menor né? impacto, mas é interessante, Fábio, que os pacientes com fibromialgia entendem que eles precisam de uma atividade menor, uma atividade menos acentuada, mas estudos mais recentes têm demonstrado que mesmo, por exemplo, a musculação é extremamente benéfica para pacientes com fibromialgia, que era um conceito que antigamente não se tinha. Entendi. Olha, o Lucas de Coromandel, Minas Gerais, um beijo carinhoso ao povo mineiro, está falando assim, olha, doutor, a magnetoterapia ajuda no tratamento da fibromialgia? Não há estudos científicos comprovando que tenha uma evidência científica comprovando benefício desse tipo de tratamento na fibromialgia. Então, realmente, a gente não pode aconselhar para os pacientes. O que é a magnetoterapia? Seria tratamento através de correntes, né, de magnetos, de ímãs, mas não há realmente essa evidência científica para que a gente possa utilizar. Olha só, a Wanda de Itumbiara, lá em Goiás, está perguntando por que, mesmo sem ter feito esforço e estando fazendo o tratamento, o meu corpo volta a doer? Então, na verdade, a fibromialgia ela acaba criando um ciclo vicioso. Então, você tem dor, você fica mais sedentário, faz menos atividade. Você, com menos atividade, vai sentir mais dor. Então, em algum momento e de alguma forma, com a ajuda dos profissionais, e o tratamento da fibromialgia é multidisciplinar, é necessário o reumatologista, mas a gente precisa contar com o apoio do educador físico, a gente precisa contar com o apoio, muitas vezes, do psicoterapeuta, principalmente dos pacientes que têm depressão associada. A gente precisa, com essa ajuda, tentar quebrar esse ciclo vicioso. Olha só, a Silvana, de Ribeirão Preto, está dizendo que tem fibromialgia há 8 anos, doutor, e ela tem uma dúvida, se a depressão leva à fibromialgia ou a fibromialgia que leva à depressão. Ela diz que faz hidroginástica e toma antidepressivos e mesmo assim ela sente muitas dores dia e noite. Sim, uma retroalimenta a outra. Às vezes começa com depressão e a depressão gera a fibromialgia e às vezes começa com a fibromialgia e ninguém é feliz sentindo dor todo dia e, portanto, fica deprimido. Quer dizer, pode ser tanto um quanto o outro, Sim. Não é isso? O Irineu Salles de Andrade, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, está perguntando, ele diz assim, eu tenho fibromialgia, Fábio, e às vezes eu não aguento em dor. Pergunte ao doutor por que eu tomo analgésicos e eles não funcionam no meu corpo. É uma pergunta extremamente interessante, porque os analgésicos comuns, paracetamol, dipirona, costumam não ter efeito na fibromialgia. Por quê? A fibromialgia ela é uma dor central, ela não é uma dor periférica. Então, não é uma dor, está doendo a minha mão aqui, porque eu tive um trauma ontem, eu bati no trabalho, na academia, bati a porta em cima da mão. Não, a fibromialgia é uma dor central. Então, tratamentos que, em geral, tiram a dor periférica, que é essa que a gente fala, essa dor que não passa
pelo mecanismo central de interpretação do cérebro, não vão melhorar com analgésicos comuns. Então, caracteristicamente, a fibromialgia não responde a analgésicos comuns. Eu preciso de medicamentos que tirem a dor e que trabalhem ao nível central, ao nível do sistema nervoso central, como antidepressivos. Sim, às vezes os pacientes dizem, nossa, mas você vai me passar antidepressivo para tratar a fibromialgia? Eu não tenho depressão. Mas aí você precisa explicar ao paciente que você não está passando o antidepressivo, não está prescrevendo o antidepressivo porque ele tem depressão. É porque ele vai agir naquele neurotransmissor, que chama serotonina, liberando, e aquela serotonina vai ficar mais tempo na comunicação de uma célula nervosa com a outra, e isso vai reduzir o mecanismo de dor. Dr. Tiago Ferreira, reumatologista, muito obrigado pela sua presença nessa Obrigado noite. também. Foi muito bom a gente conversar sobre fibromialgia. Obrigado por ter vindo.